Bom, para darmos início, então, à nossa primeira mesa redonda, convidamos o nosso professor José Paludo, ele que tem o projeto de pesquisa Carta das Cidades Inteligentes do Brasil. Ele vai falar sobre as cidades inteligentes do Brasil, dezembro de 2020. É uma carta de dezembro de 2020. O professor José Paludo tem graduação, mestrado e doutorado em Sociologia Política. A partir de agora, a palavra com o professor José Paludo. Boa noite. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer ao professor Renato pela organização desse brilhante simpósio. O 8º, deve ser o 4º ou 5º que eu já participo. Cumprimentar toda a direção da universidade, os professores, coordenadores de curso, professores e coordenadores do mestrado, todos os acadêmicos que prepararam seus banners, que estão expostos aí nos corredores, está muito interessante. Carta das Cidades Inteligentes. Está meio difícil de enxergar aqui o pessoal lá atrás. Quem ainda hoje em dia escreve carta? Tem alguém aí que escreve carta? Tem? Tem gente que escreve, né? Deve ter. Quem escreve carta hoje em dia? Para quem? Nós vamos tratar desse tema sobre carta, para cidades inteligentes. É um documento importante, quero dizer que eu trabalho nessa área, além da área acadêmica, eu trabalho com planejamento estratégico e geralmente planejamento estratégico de municípios, com gestão pública. Há uns 24 anos para entregar a idade, assim. Desde 98, desde 98. Eu quero dizer que a Carta das Cidades Inteligentes me ajuda muito, entendeu? Porque ela consegue sintetizar um conjunto de ideias que vem sendo discutido do ponto de vista das novas tecnologias, da questão ambiental, envolvendo todas as áreas. É uma boa síntese, tem muita informação e tem coisa que a gente não precisa inventar a roda. Tem uma ideia legal, pesquisa para ver, Às vezes está aí, já tem alguém que já pensou nessa área. Então, a Carta das Cidades Inteligentes é uma ferramenta, é um instrumento muito interessante e pouco conhecida. Por isso que quando foi apresentada a proposta do tema desse simpósio sobre cidades inteligentes, a minha primeira, já me coloquei à disposição para falar sobre a Carta das Cidades Inteligentes. E aí, ela foi lançada aqui no Brasil em dezembro de 2020, então não tem nem 2 aninhos, Então, por isso também é pouco conhecida. Vou descer mais um degrau aqui. Pode passar aqui. O debate das cidades inteligentes começou nos anos 90, porque o uso das tecnologias de informação e comunicação, das TICs, no mercado, principalmente para produção, ele já nos anos 90 já estava andando razoavelmente. E nas políticas públicas, na área de gestão, pouco utilizado. Então, a partir daí se começou a abordar o uso das tecnologias de informação e comunicação nas políticas públicas. E começaram a se organizar, principalmente empresas que passaram a propor plataformas, ranking de cidades, avaliar alguns indicadores para ranquear cidades a partir desse conceito de cidade inteligente. E só recentemente o poder público passa a utilizar essa nomenclatura. A partir de quando? A partir dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, de 2015. Depois teve o encontro, o Habitat 3, em 2016, no Japão. A partir daí, a Agenda 2030, e nesse contexto da Agenda 2030 é que se passa a falar de cidades inteligentes. Para subir? Senão não aparece, tá bom? Então segura o microfone que eu vou pular aqui mais rápido.
Volta aqui para cima. Obrigado. Desculpa que é ruim. Olha, esse aqui é praticamente o cap da cidade, do texto da Carta das Cidades Inteligentes. As cidades inteligentes são cidades comprometidas com o desenvolvimento urbano, a transformação digital e sustentável em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural, que atuam de forma planejada, inovadora, inclusive em rede, promovendo letramento digital, professor Salni, letramento digital, a governança e gestão colaborativa e utilizando tecnologia para solucionar problemas concretos, criar oportunidades, oferecer serviços com eficiência, reduzir desigualdades, aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas, garantindo o uso seguro e responsável dos dados tecnológicos de informação e comunicação. Eu fiz questão de ler isso daqui, não vou ficar lendo o PowerPoint, mas esse aqui é um texto que resume o objetivo, o propósito das cidades, da Carta das Cidades Inteligentes. Pode passar. Então, eu já falei um pouco do contexto, de onde surge, a partir dessas conferências, tá? A nova agenda urbana, também a partir de 2016, no Brasil tem vários marcos legais, então alguns estão aqui, tem autores que usam outros marcos legais, mas é importante, o marco civil da internet é importante para viabilizar inclusive o uso das tecnologias como políticas públicas. Se não houvesse uma regulamentação no sentido do uso de dados das pessoas, isso seria algo um tanto perigoso e arriscado. Então o marco civil da internet é um documento importante para viabilizar a aplicação das tecnologias de informação nas políticas públicas. Políticas de telecomunicações, internet das coisas, foram várias câmaras temáticas e grupos de trabalho, enfim. E outra informação importante, a Carta das Cidades Inteligentes no Brasil foi feita em parceria com a Alemanha. O mesmo grupo de trabalho de cientistas e pesquisadores que organizaram a Carta das Cidades Inteligentes na Alemanha, também assessoraram para fazer a Carta de Cidades Inteligentes no Brasil. Então, a referência, o acompanhamento foi muito interessante. O problema é que ela não foi muito divulgada. Pode passar. As cidades inteligentes que queremos têm 11 princípios do ponto de vista estratégico. É importante que ela seja diversa e única e justa, não tem um padrão único, né? Cada cidade tem o seu estilo e não é para que todas as cidades sejam iguais. Tem que ser uma cidade inteligente, viva e para as pessoas. Não importa que apenas as tecnologias todas funcionem, tem que funcionar para as pessoas. As pessoas têm que estar inseridas, né? Conectada, inovadora, inclusiva, acolhedora, segura, resiliente, economicamente fértil, ambientalmente responsável, articular diferentes noções de tempo e espaço, né? Consciente, reflexiva, etc. E pode passar, porque o tempo também passa. E por que a Carta das Cidades Inteligentes? Porque é nas cidades que a vida acontece. Então, do ponto de vista de políticas públicas, existe um grande debate no Brasil sobre descentralização, municipalismo, a questão federativa, e os municípios, se qualquer política pública que não passar pela mão dos municípios para ser executada na ponta, provavelmente tem dificuldade de chegar até o cidadão comum. As políticas públicas chegam até a população como um todo, para conseguir abraçar o conjunto da população, passam pela execução dos municípios. Do contrário, né, as políticas ficam um tanto elitizadas. Para quem? Essa carta serve para os agentes públicos, técnicos, legisladores, órgãos de controle e acadêmicos. Então, por isso que é muito próprio apresentar também um pouco da Carta Cidade Inteligente aqui, porque ela serve para que a gente possa também dialogar, saber que quando temos algo a propor, uma ideia inovadora nesse sentido, vamos dar uma olhada ao que já existe de algo pensado, orientado ou proposto nesse sentido, dialogar com a Carta de Cidades Inteligentes.
Pode baixar o volume do meu microfone, que geralmente falo alto, às vezes falo perto e ele está bem alto, então está dando microfonia porque está muito alto o volume. Só volta um aqui, que era o terceiro que eu não tinha falado. O propósito é integrar as agendas de desenvolvimento urbano e transformação digital, articular uma agenda comum, dispor de estruturas, iniciativas, apoiar os municípios. Pode passar. Os conceitos aqui, tem muitos conceitos na cidade inteligente. As tecnologias de informação, que tem pelo menos 20 anos, sendo muito batida e debatida. As Smart City aqui, cidades inteligentes, humanas, sustentáveis, internet das coisas, transformação digital, desenvolvimento urbano, com esses princípios de diversidade territorial, visão sistêmica, integrar o campo urbano e digital, campo e cidade, conservar o meio ambiente, vou mudar de lado, eu acho que estou muito perto das... Vou ficar desse lado de cá, fica melhor. Ó, resolveu? E tem algumas diretrizes norteadoras. Desenvolvimento urbano sustentável, responsável, sem resposta aos problemas locais, com educação inclusiva, protagonismo comunitário, colaboração, decidir com base nas evidências, né? Com base na ciência também. Pode passar, e se alguém quiser interromper e fazer alguma observação ou perguntar no meio da fala, pode ficar à vontade também. Aqui são várias entidades, agências e siglas que estão nominadas na carta, pode passar, não vou ficar vendo isso. Ela tem 8 objetivos estratégicos, e eu vou falar rapidamente também, porque não vai... Né? Integrar a transformação digital nas políticas, programas, ações de desenvolvimento urbano sustentável, respeitando a diversidade, considerando as desigualdades das cidades brasileiras. Então, o primeiro objetivo é integrar as transformações digitais. Toda a parte de aplicação de tecnologia de informação nas políticas públicas seja de forma integrada. Segundo, promover acesso equitativo à internet para todas as pessoas. Quantas cidades no Brasil têm internet pública aberta com acesso para qualquer cidadão? Você entrar na cidade, você conecta um Wi-Fi aberto e gratuito. Vocês conhecem alguma cidade? Conhece? Cidade 100% digital? Qual é? Qual? Aqui em Lages tem internet aberta à população? E funciona? 100%. Legal. Só no centro, um roteador aberto, num local. Só na praça, mas já é alguma coisa. Eu assessoro o planejamento de uma cidade pequena, na divisa com a Argentina, e por ser uma cidade pequena, ela tem toda ela integrada, e ela é integrada por Wi-Fi. Então tem os roteadores e um espelha o outro, de forma que toda a cidade está coberta. Agora eles estão transformando com fibra ótica, 100% digital, também no meio rural. Legal, né? Então existem alguns exemplos. Estabelecer sistemas de governança de dados, transparência, por quê? Porque tratar com dado das pessoas é algo muito arriscado, muito importante e de muita responsabilidade. Então é preciso que tenha sistemas de governança seguro, transparente, né? Garantindo a privacidade. O quarto objetivo é adotar modelos inovadores e inclusivos de governança urbana, fortalecer o papel do poder público no impacto das transformações digitais. Pode passar. O quinto, eu tinha tentado fazer a apresentação no celular, assim na mão ficava mais fácil, mas não funcionou. Agora nós vamos... O quinto, fomentar o desenvolvimento econômico local no contexto da transformação digital. Então, a questão das tecnologias de informação para o desenvolvimento econômico, gera emprego, né? Reduz custo, tem uma série de vantagens nessa relação com o mercado também. Então, o mercado por si só assimila tecnologias, mas quando o poder público pode contribuir com isso, é mais uma força para o desenvolvimento econômico. O sexto é estimular modelos de financiamento e desenvolvimento sustentável, financiar projetos de inclusão digital. O sétimo é fomentar um movimento massivo, inovador de educação
comunicação pública para engajar a sociedade no processo de transformação digital e desenvolvimento urbano. E o último, construir meios para compreender e avaliar de forma continuada, sistêmica, porque as mudanças no meio digital são muito rápidas, e aquilo que você implanta num determinado momento, daqui a pouco já estão ultrapassadas e precisam ser modificados o tempo todo. Então, esses são os 8 objetivos. Pode passar. Para cada objetivo desses, a Carta das Cidades Inteligentes, ela traz o objetivo estratégico e recomendações. Então, objetivo estratégico número 1, aí tem, aqui essa é a recomendação número 1, pode passar, só para exemplificar. A recomendação 1, tratar da desigualdade digital e políticas urbanas. Então, garantir o acesso, né, à comunicação. Depois, o 2 é uma visão territorial de desenvolvimento sustentável. E assim por diante, pode passar. Então, cada um desses 8 objetivos tem recomendações. Somando elas são 61, mas tem sub, então tem umas 280 recomendações de políticas públicas nessas 8 áreas. É isso que eu queria dizer para vocês. Tá? Acesse, baixe a Carta de Cidade Inteligente. Quando tiver que pesquisar ou tiver alguma proposta inovadora, veja com qual dessas recomendações você pode dialogar. Porque a gente não precisa inventar a roda, é isso que eu falei. No meu trabalho isso ajuda muito, porque eu tenho aí um menu. Ah, tem uma ideia genial. Olha, aqui na carta está dizendo, ó, faz desse jeito aqui, e tem as indicações, inclusive, de setores da sociedade civil, setores do poder público, do mercado, que já estão trabalhando sobre isso. Então você já tem aí uma pista para desenvolver o trabalho e a pesquisa. Pode passar. Então aqui está a portaria, tem um link, as cidades podem se cadastrar aqui para receber informação e as pessoas podem se cadastrar. Você coloca o seu CPF e a partir daí, eles vão estar enviando quando tem novidade e é importante também, porque você fica identificado que está utilizando esse tipo de informação. Tá? Quanto mais gente utilizar essa informação, para mais gente ela vai ser mostrada, não é assim? Que funcionam os algoritmos, então é importante entrar ali, se cadastrar e etc, pode passar. Agora isso aqui é o que, aqui tem os 10 passos para as cidades, então, montar um time, institucionalizar a estratégia, delimitar o espaço, o universo, conhecer, né, começar por pequenas experiências, construir uma estratégia unificada, integrada, sistêmica, buscar entregas rápidas para ganhar credibilidade. Quando tem um projeto que demora muito tempo para ser realizado, né, as pessoas começam a duvidar que aquilo vai dar certo. Então é importante ter entregas rápidas, né, e dentro das tecnologias ágeis isso vale para tudo. Vale para a educação, vale para a economia, vale para o poder público, para todas as áreas. Pensar estrategicamente em entregas rápidas. Escutar o usuário, ter feedback, prestar atenção se aquilo está dando certo. Não esperar aplicar todo o projeto, para depois fazer a avaliação e perguntar se estão entendendo. Tá? Então, priorizar a nuvem, ou seja, tudo que você puder trabalhar, trabalha na nuvem. Não precisa ficar passando disquete, né? Passando pendrive, baixando coisa para mandar pelo WhatsApp, para mandar para o outro. Coloca na nuvem e trabalha tudo já conectado, não precisa ficar transferindo dados, que a gente às vezes usa 4, 5 vezes mais o que pouco de dados que a gente tem nas nossas máquinas, transferindo dado de um para outro, quando a gente pode trabalhar colaborativamente na nuvem, sem precisar ficar, né, passando de um lado para o outro. Quando um atualiza, tem que voltar, daí não sabe qual é a última versão, aquela confusão toda. Ser aberto a parcerias e estar comunicativo o tempo todo. Isso aqui são 10 dicas muito rápidas, pode passar, que o meu tempo também está passando. Eu busquei nesses banners aqui, alguns que eu achei interessante que dialogam com esse tema. Provavelmente quem fez não se deu conta de que isso daqui tem a ver com a Carta das Cidades Inteligentes. Selecionei alguns aqui, pessoas inteligentes, um estudo sobre a evolução de Amsterdã na Holanda,
Interessante que todos os exemplos vêm lá dos países nórdicos, né? Mas tem muitos exemplos mais próximos da gente. Então aqui parabéns a esses acadêmicos, pode passar, do curso de Direito. Tem mais um aqui sobre cidades inteligentes e internet das coisas, tá? Então essa relação com a questão da internet das coisas aqui, o pessoal da ciência da computação, pelo que eu entendi também, eles estão apresentando inclusive aplicativos, criações, né? Inovações que eles mesmos estão fazendo, pode passar. Outro trabalho que está aí interessante é sobre mecanismos para coibir a criminalidade. Uma das primeiras utilizações de políticas públicas e de dados inteligentes foi para a questão da segurança pública, né? Que é a utilização de uso de dados e tal, só que isso também tem tem seus riscos. Tem seus riscos do ponto de vista de, dependendo da transparência e do uso ético dessas informações, serem utilizadas também para outras finalidades, principalmente para as finalidades autoritárias, de mapeamento, né? O sistema panóptico, para quem estudar Foucault aí e tal, tem riscos nessa questão, mas as ferramentas inteligentes são muito interessantes para a segurança pública. E os órgãos de segurança que trabalham com inteligência têm muito mais eficiência, gastam menos e matam muito menos. Ou não tem violência, não tem agressão, diminui, né, o risco de agressão, de mortes, quando se trabalha com inteligência na segurança pública. Então, esse jeito truculento de fazer as coisas é algo muito atrasado, né, e que nós temos hoje instrumentos muito eficientes para fazer isso com inteligência na segurança pública. É uma das áreas muito importantes para trabalhar como característica de cidade inteligente, pode passar. Então, parabéns também aos estudantes de Direito. Aqui tem um outro trabalho do Direito que também fala sobre como converter as cidades de forma inteligente. Então, vários critérios de avaliação, enfim, pode passar, são vários posters que estão aqui, e parabenizo a todos porque, né, na questão da saúde tem apresentações interessantes, na questão da educação, na questão da agricultura, né? Todos esses assuntos, de certa forma, mas o simpósio de cidades inteligentes eu estou tratando sobre saúde animal. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver, né? Já foi falado aqui também de manhã, né? Essa questão que a cidade, nós pensamos cidade só um perímetro urbano, cidade é o município, né? A cidade cidade e município é o mesmo conceito. Então, o urbano, o rural, a forma de produção, a forma de descarte, de consumo e por aí afora. Mas eu falei até agora de políticas públicas. Aqui é o mais conhecido site sobre cidades inteligentes no Brasil, é privado. É esse portal, né, The Connect Smart City, que inclusive tem um congresso agora em São Paulo, mês que vem, né? Eu lembro de ter participado em Curitiba, há uma década atrás, de algum congresso deles, pode passar. O que essa empresa faz? Eles usam esses indicadores, olha como é interessante, o que importa? Mobilidade, para definir se a cidade é inteligente. Indicadores de mobilidade, de meio ambiente, de governança, formas de participação, uso de tecnologia de inovação, empreendedorismo, urbanismo, segurança, educação, economia e saúde. São as áreas que eles avaliam para construir um ranking das cidades inteligentes no Brasil. Pode passar. Qual é o ranking das cidades inteligentes no Brasil? Já foi falado hoje. São Paulo, a cidade inteligente. Porque quando a gente só linka cidade inteligente com cidade sustentável, vai dizer, como São Paulo é mais inteligente, né? Mas eles têm mais recurso, muitas outras, inclusive em São Paulo já teve projeto de transformar São Paulo totalmente com sinal aberto de internet. Hoje não sei se isso funciona ou não. A segunda cidade do Brasil é Florianópolis, que tem muitos projetos de governo, da sociedade civil e tal, de mobilidade, embora nem sempre funciona, da questão urbana, agricultura urbana. Florianópolis é proibido utilizar capina química na cidade, dentro da ilha, usar veneno para matar inso, né?
é proibido, tem lei que proíbe isso. Então, tem várias iniciativas interessantes que concorrem, que somam ponto, que ajudam, né, nesse ranking aqui. Terceiro, ó, Curitiba, Brasília, Vitória, São Caetano e assim por diante. Blumenau em 16º, Balneário Camboriú em 12º, pode passar. Só de Santa Catarina, só tem essas 8 cidades inscritas. Só tem 8 cidades de Santa Catarina inscritas nessa plataforma. Vai procurar lá, essas são as primeiras 8. Cadê as outras? Só tem essas. São as únicas cidades de Santa Catarina inscritas. Das 8, 3 estão entre as 15. Então, nós temos bons exemplos de cidades inteligentes aqui, pelo menos nos indicadores, no ranking, né? Então nós temos aí Florianópolis, Balneário, Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, Itajaí, Chapecó e Criciúma. Por essa plataforma, Lages não está lá cadastrado para pontuar no ranking das cidades inteligentes. Às vezes é só, né, alimentar um banco de dados com informações, né? E é importante para a cidade. Está ranqueado aqui, nós somos uma cidade que tem iniciativas, etc. E às vezes são feitas e não aparece, mas também essa não é a única plataforma. Eu só peguei esse exemplo da plataforma que ranqueia as cidades inteligentes. Vamos finalizar agora. Então, minha avaliação, Carta das Cidades Inteligentes, foi escrita no Brasil rapidamente. Isso é importante. Nós precisamos esperar 10 anos para, né, lá do Habitat 2016, para que nós tivéssemos um documento norteador, que organizasse as informações e tal. Já temos disponível, tempo rápido, 3 anos. Bem elaborada, teve esse acompanhamento, né, e essa referência a partir da Alemanha, que tem know-how e, né, principalmente os países nórdicos, mas Noruega, Holanda, Amsterdã, né, esses países, Suécia, mas a Alemanha também é uma grande referência, serve como um referencial para fazer planejamento estratégico de inovação nos municípios. Agora tem problemas, teve pouca participação da sociedade, tanto que pouca gente conhece, pouca divulgação, a maioria dos prefeitos não conhece a Carta das Cidades Inteligentes, a maioria, grande maioria, não conhece, não sabe que existe uma Carta de Cidades Inteligentes. São prefeitos, né? Participam às vezes de evento para tratar desse assunto, não sabe que tem um documento oficial que trata desse assunto. E falta um propósito. Para que a Carta das Cidades Inteligentes serve? Ela serve como informação, como referência. Ela não se pensou em transformar ela numa política pública. Você vai lá, se cadastra, tem as informações, mas aquilo serve para uma coisa, financiamento de alguns projetos, poucos recursos, sendo cadastrado na plataforma da Carta de Cidade Inteligente, que é no Ministério de Integração, tem acesso a algum recurso público. Então, pode passar. As cidades inteligentes se faz com pessoas inteligentes. Isso começou o simpósio hoje falando disso, na mesa da tarde falamos disso também. E o que são pessoas inteligentes? O que são pessoas inteligentes? Então, quando se fala que a cidade inteligente se faz com pessoas inteligentes, nós estamos dizendo o seguinte: o fator humano é o fundamental. O fator mais importante para as cidades inteligentes é o fator humano. E quando se fala em fator humano, políticas sociais, saúde, educação, antes das tecnologias, habitação, assistência, né? Todas essas. Fator humano, depois, desenvolvendo o fator humano, nós precisamos integrar tecnologia e natureza. Porque esse é o tripé. Pessoas, tecnologia e natureza. Buscar, potencializar, melhorar ao máximo essa interação entre ser humano, tecnologia e natureza. Esse é o Triângulo das Bermudas, das cidades inteligentes. Né? E abaixo disso vem muitas outras informações. Agora, o ser humano que pensa de forma inteligente. Pensei que ela tinha vindo aqui para dizer que acabou meu tempo. Já acabou, né? Então, é o último. Pensamento complexo. Pessoas inteligentes
é uma mudança de mindset, mudança de forma de pensamento, de compreensão, de lidar com as coisas. É isso é o fundamental, junto com esse processo das cidades inteligentes, a mudança de pensamento e de comportamento, de organizar aquilo que a gente pensa. E qual que aqui, esse é da outra, pode ser o próximo simpósio sobre esse tema, mas é mudar essa visão do pensamento simplificado, que só visa resultado, que é um pensamento egocêntrico, para um pensamento complexo que vê de forma sistêmica, que é um pensamento ecocêntrico. Muda pouco, né? O C pelo G é quase a mesma coisa, mas muda do ponto de vista de visão de humanidade, é uma revolução. Transformar o pensamento egocêntrico, o comportamento egocêntrico, de resultado, de individualismo, de que eu, né, quanto mais melhor para mim, não importa o restante, a natureza, para um pensamento complexo, ecocêntrico, sistêmico, que olha o conjunto, que tenta pensar de forma relacional o conjunto das coisas. E aí, acabando mesmo, é a última, que é a questão da sustentabilidade é estrutural. Não basta apenas mudar a forma de consumo. Muitas ideias nessa área, elas são pontuais. Muda assim, se tu faz assim, faz desse jeito, que já ajuda, mas não resolve. Porque nós temos um problema estrutural. 3 grandes abismos. O abismo do consumismo. Nós consumimos no mundo hoje 1,5 vezes a mais do que o planeta consegue se regenerar. 1,5 a resiliência do planeta, ou seja, a cada ano nós estamos caminhando do ponto de vista, se o planeta cada ano tem metade do que nós consumimos, ele não consegue regenerar, ao longo de um tempo ele está acabando. Não é que ele vai acabar no segundo ano, porque nós não consumimos 50% do planeta todo ano, mas daquilo que nós consumimos, só metade de 75% que ele consegue repor. Então, cada ano fica devendo, né, uma parte, e é isso que os cientistas falam do ponto de vista do limite do crescimento. Segundo grande abismo. Então não adianta só mudar o comportamento, tem que mudar a forma de pensar e fazer as coisas. Transformar isso estruturalmente. O segundo grande abismo é a desigualdade. Pode transformar o jeito de fazer as coisas, mas se não resolver o problema da distribuição social da riqueza, não resolve o problema estrutural. Hoje no mundo, os 8 maiores bilionários do mundo, eles têm o equivalente a 50% da população mais pobre do planeta. 8 pessoas têm o equivalente a 3,6 bilhões de pessoas. Isso não existe sustentabilidade com um abismo dessa natureza. E é por isso que hoje 800 mil pessoas por ano se suicidam no mundo, porque não encontram mais sentido na vida. É o mais alarmante que tem. Quer dizer, é o fim. Esse negócio não faz sentido. Muda. Se não mudar, não faz sentido. Então, falar de cidades inteligentes é preciso mudar a lógica de fazer as coisas e não só mudar a forma de consumo. É isso. Obrigado. Professor José Paludo esteve conosco. Professor, vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o professor José? Pergunta ou divergências, ou apenas acrescentar algo? Alguém? Professor Paludo, sua apresentação, parabéns, hein, em relação a essa carta aí. Eu não tinha conhecimento, já anotei aqui, vou pesquisar, me aprofundar nisso. Mas a pergunta que eu lhe faço se os prefeitos do Brasil tivessem acesso a essas informações, o que poderia mudar? Legal. Vamos ouvir outra, já ver se combina, eu já falo de uma vez só. Vai lá.
de que forma que o senhor falou que tem um abismo ali, né, no segundo conceito, de essas 8 pessoas e essas 3 bilhões e meio de pessoas que estão na linha da pobreza, extrema pobreza, como que teria uma forma de diminuir esse abismo? Se teria alguma forma hoje, no mundo capitalista que a gente vive hoje, se tem alguma forma de a gente resolver essa diferença? Certo. Tem mais alguém? Só para ganhar tempo. Professor, o que aconteceria se os prefeitos conhecessem? Bom, o inverso, né? Não conhecendo não vai acontecer nada. Ou seja, a partir do momento que se mostra que isso daqui, primeiro, abre o campo de visão. Para o gestor público, que está enxugando gelo, muito prefeito chama isso, fica apagando incêndio, enxugando gelo, resolvendo demandas, problemas, não consegue pensar estrategicamente. Então, a partir do momento que ele para pensar estrategicamente, ele não encontra informação. O que eu vou fazer de diferente na minha cidade? Né? E muitos começam a querer inventar a roda. Não tem, é isso que eu digo. Eu trabalho com planejamento de prefeituras. A Carta de Cidade Inteligente ajuda muito, porque ela te dá muitas ideias. Mas isso daqui dá para fazer. Isso daqui eu já estou fazendo. Tem coisas que ele já está fazendo e que ele não tem a consciência de que isso faz parte de uma proposta de cidade inteligente. Então, principalmente, conhecer a Carta de Cidade Inteligente abre o campo de visão sobre o que ele já está fazendo e sobre possibilidades do que fazer. Então, pelo menos isso, embora eu penso que futuramente isso vai se transformar em política pública, com recurso, com investimento, né, valorizando os municípios que fazem isso, mas mesmo assim hoje isso já ajuda a abrir o campo de visão para inovar do ponto de vista da gestão pública. Bom, a questão da distribuição de renda no mundo tem muita coisa escrita, experimentada, discutida sobre isso. Né? Então, grande parte, hoje, por exemplo, nas decisões macroeconômicas, já se resolve muita coisa disso. Quando se aumenta a política de juros, você está reduzindo a produção e diminuindo o emprego. Porque parte da economia está indo para o sistema financeiro e não para o sistema produtivo. Só isso aí já é... Então, grandes decisões macro, do ponto de vista da economia, fazem parte disso. Do ponto de vista dos governos, políticas de distribuição de renda, políticas de assistência social, né, continuadas. Nós já tivemos uns debates aqui, porque é o seguinte, quando você faz política há 4 anos, e faz uma métrica e diz, não mudou nada. Claro que não mudou nada. Política social precisa ter 1 ou 2 gerações para ela transformar em mudança. Porque a partir de quando a criança entra na escola, passa a ter um outro tipo de informação, né, que os seus pais não tiveram, para que quando ele está entrando no mercado e começar, né, aí é que a coisa começa a modificar. Então, tem que ter políticas sociais continuadas de longo prazo, né, que elas só melhorem e não que retroagem. Então, eu acho que esses são desafios de longo prazo. Né? Decisões, enfim, é um grande debate. Obrigado. Mais alguém? Finalizamos, então? Agradeço, muito obrigado. Desculpe passar do tempo. Está perdoado. Esse é o professor José Paludo, que falou sobre cidades inteligentes, a Carta de dezembro de 2020. Obrigado, professor.